Vamos em frente, agora são 3h31. Mais um destaque para você. Segundo informações da Folha de São Paulo, o ministro da Defesa, José Múcio, vai hoje ao Senado para tentar destravar as negociações em torno da proposta de emenda constitucional que tenta despolitizar as Forças Armadas, estabelecendo regras rígidas para militares que queiram participar de eleições ou que ocupem cargos públicos civis. A proposta do governo estabelece um caminho sem retorno para o militar que entre na política. A PEC determina que ele seja transferido para a reserva no ato do registro da sua candidatura, sem chance de que ele volte à carreira. Além disso, a ideia é que esse militar perca a remuneração, a menos que já tenha cumprido 35 anos de serviço. Daniel José, acha uma boa? Eu acredito que todo funcionário público, não só militar, né? Porque quando você olha militar, é sempre uma forma de tentar atacar o espectro político adversário. Está espezinhando o Bolsonaro, agora, os aliados do Bolsonaro. Exatamente. Dá essa sensação para você, Daniel? Tenta, de alguma maneira, frear quem, dentro do funcionalismo público, tem mais chances de exprimir ideias da direita. Basicamente isso. Mas eu acredito que essas regras deveriam ser para todas as pessoas. E deveriam ser regras semelhantes à iniciativa privada. No seguinte sentido, poxa, hoje em dia, se o funcionário público de uma prefeitura anuncia que vai ser candidato a vereador, ele continua recebendo salário, ele continua tendo todas as garantias e tudo mais. Agora, o sujeito que trabalha na iniciativa privada numa empresa e que fala assim, quero ser vereador, você acha que a empresa vai pagar e tudo mais? Não, e nem deveria. Então, eu acredito que essa mesma lógica, a lógica dos funcionários, das pessoas que trabalham na iniciativa privada, deveriam ser as mesmas para todo mundo que está no serviço público. Porque é uma condição desigual de competição. Se eu trabalho na iniciativa privada, eu tenho que me demitir do meu cargo, ou pedir uma licença do meu trabalho não remunerada para conseguir me preparar e realizar uma campanha política, a pessoa que está na iniciativa pública, que continua recebendo salário e vive tranquilamente, como é que é isso, sabe? Isso é uma condição desigual de competição. Então, isso é mais um dos muitos problemas que a gente tem que resolver numa legislação eleitoral séria, que diminua a barreira de entrada para pessoas comuns entrarem na política e que melhore o ambiente competitivo de uma eleição. E você, Pepe, o que acha desse argumento que trouxe o Daniel de que é um projeto sob medida, vou tornar em outras palavras aqui, sob medida para atacar a direita, hein, Pepe? Não gostei nada, tem nada a ver com direita. Nada a ver com direita. Militar é órgão de Estado, né? Não é direita e esquerda. Carreira de Estado. Eu não falei que é de direita, eu falei que tem maiores chances de expressar ideias de direita. Nada, que imagina. Mas que a solução é aproximar a realidade da iniciativa privada. Para. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa ideia, na verdade, traz justiça para a situação. Né? Que os militares, por exemplo, é a única carreira pública que não tem idade mínima para se aposentar. Mas pega mais a direita, né, Pepe? Vamos combinar que entre os militares a maior parte é de direita. A realidade dos militares. Não sei se é mais direita, não. Tem vários militares progressistas. Isso não tem nada a ver com eleição, Pepe. Não, eu estou respondendo Brau aqui, calma. Se quer debater comigo, a gente pode debater, mas eu estou respondendo Brau aqui. Não, mas... Então esse negócio de falar que militarismo é direita, isso não é tão verdade. Claro que não, é órgão de Estado. Agora, o ponto é órgão de Estado. Então, assim, órgão de Estado não combina com política e politização, não é? O militarismo entrar na política é uma aberração. O militarismo tem que cuidar da defesa e segurança nacional. Aí, quando você pega, por exemplo, né, a questão dos militares e analisa com lupa, né, você vê o seguinte, você vê que os militares, por exemplo, têm muitos benefícios. E tem que ter. Eu não sou contra os benefícios dos militares, né? Até porque é uma carreira que a gente tem que cuidar com carinho, porque nos protege de eventual ameaças externas. Então, o que o militar tem? 35 anos para se aposentar. E conta os anos de estudo. Então, a pessoa que entra na Agulhas Negras, por exemplo, fica 4 anos lá, 5 anos lá, ela consegue diminuir esse prazo da aposentadoria. Então ela consegue, por exemplo, disputar umas eleições. Não tem nada a ver com o eleitoral. Ela consegue, por exemplo, disputar as eleições, né, com 50 anos de idade, para qualquer cargo. Né? E quando você pega, por exemplo, as regras de carreiras de Estado, são parecidas, né? O Ministério Público, por exemplo, se quiser disputar umas eleições, tem que sair e pede 100% os salários e benefícios. Juiz, tem que sair também. Ou seja, quem tem a arma e a caneta tem que cuidar da segurança e das decisões institucionais do Brasil. Não dá para fazer aventura eleitoral. Vou disputar as eleições e depois eu saio para o meu cargo. Não. Porque quando você faz isso, você banaliza a política, você politiza sobremaneira o executivo, as políticas públicas, e não é por aí que você faz política. Então, essa medida, no meu entender, está certo. Essa proposta de emenda constitucional está certo. A pessoa que começar a ingressar no militarismo, no Exército, na Marinha Aeronáutica, vai saber de antemão, eu estou aqui e vou ficar aqui
até a morte para defender minha pátria e cuidar da segurança nacional e segurança do meu país. Vamos ouvir o Diogo, já volto com você, Daniel. Não, de forma alguma. Primeiro, o militar é um funcionário público. Ele não tem a caneta coisa nenhuma. O militar pode ser um cabo, um soldado, um sargento. Ele é um servidor público. Os servidores públicos civis, se forem candidatos, eles têm licença remunerada durante a campanha. Promotor não. Os servidores públicos em geral. Juiz e promotor não. Eu não estou falando de exceção. Quem tem a arma e quem tem a caneta. Então você está falando agora, de novo, de quem tem a caneta. Caneta é o juiz, quem tem a caneta é o promotor. Posso continuar? Claro. Obrigado. O servidor recebe um prêmio se ele for candidato, que ele pode ficar em casa enquanto candidato e está recebendo seu salário. Não tem por que diferenciar o militar, tem que haver isonomia, sempre. Tem que ser assim, não pode ser diferente. Não tem isonomia. Não tem menor sentido. Dá um instantinho, PPC, você falou até o final, vamos ouvir o Diogo. Basicamente isso, não tem o menor sentido você criar uma diferenciação e desproteger o militar. O que está acontecendo é que, nessas últimas eleições, diversos militares conquistaram força e sempre depois de um caso desse, vem uma perseguição a essa classe. Já foi com radialistas, já foi com um monte de classes, já foi com policiais militares, muita gente quer fazer contra os religiosos também, que tem muita força, e o fato é que todos têm que ter o direito de se candidatar e o eleitor que vai escolher quem ele quer eleger e ponto final. Pagoto. Mas ele pode Daniel, tem que sair do militarismo. O militar pode se candidatar. E por que o servidor daí não volta que tem mais? A caneta também não precisa sair? Promotor e juiz, se sair, não consegue voltar mais não. Mas não estou falando. Quem tem a caneta, que cuida da caneta, que cuida da arma, não pode. É outro tratamento. Nós estamos comparando um sargento, um capitão, um major, com um funcionário de médio escalão do Serviço Público Civil. Então muda isso. São servidores públicos, um militar e um civil. Mas é a mesma coisa. Não, é diferente, dá para comparar. Não dá para querer pegar apenas uma classe. Não dá para comparar. Vamos lá, Pagoto, por favor. Bom, eu acho que nós estamos com um debate que está indo para um caminho que não ajuda e não tem base, não é o problema apontado. Não existe como fazer uma equivalência entre o papel das Forças Armadas do Brasil e os servidores civis. As Forças Armadas do Brasil são responsáveis pelo sistema de defesa nacional, pelo conjunto do sistema. Eles não são, por isso eles não fazem policiamento de rua, não tem policiamento ostensivo, não tem investigação, eles cuidam da segurança nacional. Por isso que, em grande medida, inclusive, eles são uma força que devem existir, a sociedade não deve precisar delas, porque não teve, ou seja, pode precisar para fazer medidas como, por exemplo, enfrentar o problema Yanomami, coisas pontuais assim. Mas, em geral, é uma força preservada. E é uma força de Estado. Quando você adiciona a essa força, a esse segmento do Estado brasileiro, o elemento político, isso nós já conhecemos. Nós não podemos falar desse assunto como uma novidade. Nós já vimos isso acontecer no período entre o tenentismo, ou antes do tenentismo, da proclamação da República, até o golpe de 64. O que aconteceu nesse período? As Forças Armadas estavam vivenciando um período intenso de politização. E aí, Daniel, nesse período não foi uma politização para a direita, foi uma politização com uma disputa. Em alguns momentos, teve uma presença da esquerda muito importante. Quer dizer, não quer dizer uma coisa ou outra, que é por conta de ser militar, que tem uma tendência de ser de esquerda, de direita, ou qualquer que seja a posição. O que eu acho é que não dá para comparar. Nós estamos falando de uma carreira de Estado, de segurança nacional. E o que está sendo pensado aqui? Por isso que a manchete e o assunto aqui é: o ministro vai fazer uma consulta, porque o debate é: quando esse militar resolve dar um passo e ingressar na política, ele deixa as suas funções militares. Se ele já tiver alcançado o tempo de serviço, ele vai se aposentar, vai para a reserva. Se não, ele abre mão. Como é o caso que o Felipe trouxe aqui, promotor, como foi o caso do Moro, quando teve que abrir mão para ir para uma carreira política, né? Enfim, eu acho que esse debate não pode ser enviesado assim e misturar as coisas dessa forma. Perfeito. Diga lá, Daniel. Eu acho que assim, se o projeto ele abrangesse todas as carreiras de Estado, eu estaria tranquilo com essa questão. Para mim, eu não veria nenhum sinal de movimentação política para tentar
enfraquecer de alguma forma a direita, não porque todos os militares de direita, isso não é uma realidade, mas porque tem ali dentro desse grupo maiores probabilidades de pessoas que defendam ideias da direita. Agora, E só jogando uma faísquinha também, o próprio governo está interessado, né? Está querendo acelerar a tramitação, então dá para imaginar que o governo... Porque senão não priorizaria. E Mas para sabe- terminar meu ponto, só rapidinho, Pepe, é que assim, quando o projeto visa, de alguma maneira, criar algum privilégio para carreiras de Estado, todo mundo quer ser carreira de Estado. Quando o projeto busca alguma restrição, aí ninguém mais quer ser carreira de Estado. Então é isso, assim, né? Então quem quer carreira de Estado no Brasil? Eu acho que isso é um debate importante, inclusive, dentro de uma reforma administrativa que o Lira, inclusive, queria levar para frente. Pô, carreira de Estado é o quê? É todo funcionário público? Como que a gente distingue isso e disciplina isso? Porque estabilidade, ampla e restrita também do funcionalismo vem só para carreira de Estado. É assim que país sério funciona, né? Rapidinho, Pepe, a gente vai ter que ir para o intervalo daqui a pouco. Não, um ponto que eu acho interessante nessa discussão é o seguinte, né? Os militares são a carreira que mais tem benefícios e privilégios, né? Pensão, 35 anos de aposentadoria, paridade aposentado e ativa, é o que mais tem, é o que mais tem. Agora, você não fica um pouco incomodado quando você vê um militar levantando uma bandeira de um partido político que defende... Você tem o mesmo incômodo com o professor levantando alguma bandeira? Não, É totalmente diferente. Mas, de novo, carreira de Pepe, Estado, do meu ponto de vista, civil e militar, não tem o colocar menor no mesmo problema bedelho. de que esse projeto vá para frente, desde que seja para E carreira de outro Estado. ponto Não só para importante, militar, mas todo mundo quer carreira de Estado. os militares estão de acordo com esse projeto. Né? O Múcio, por exemplo, que é ministro de Defesa, conversou com a Força Militar, os comandos todos. É geral, todo mundo está favorável a esse projeto. Quem está contra só são vocês, parte da direita, querendo criar uma politização. Mas eu não sei se tem você nada a ver uma entendeu o coisa meu com a outra. posicionamento, Pepe. Talvez acho que você está preso nos preconceitos aí de quem pensa diferente. Eu, Mas preconceito? O meu ponto é, todo mundo que é carreira de Estado deveria ter afastamento definitivo. Mas todo Daniel, mundo é carreira de Estado. diferente. É militar, é no judiciário, é diferente. vários aspectos de carreira de Daniel, Estado. vamos ouvir o Diogo rapidinho. A gente está quase em cima do horário, mas dá tempo. Vai lá, rapidinho, Diogo. O Pagotto também A quer questão completar. não é perguntar se os militares querem ou não, se o servidor público quer ou não, e perguntar se o eleitor quer ou não. E eu tenho convicção que o eleitor quer ele poder escolher quem ele vai eleger. Militar pode ser político, Não militar. tem que perguntar Não, pro eleitor chefe do Pode ser militar, político. nem Se o militar quer ir para a política, vai para a política. O eleitor vai continuar escolhendo. Agora Essa não é a escolhendo. discussão. Se ele não puder ser candidato, Claro que pode. Ele Ele pode. Ninguém está propondo não ter essa possibilidade. Óbvio que pode. Não pode, A não pode condição ter- é que ele não fique Nesse mais ponto eu concordo plenamente como com o Daniel. chefe Não de uma pode haver arma, chefe de um diferenciação setor. entre alguns Não, servidores vocês estão dando públicos e informação outros. errada aqui, gente. É o seguinte, Não. os militares podem disputar a eleição. Pode disputar a eleição. Condição, o Como papel qualquer é que ele não cidadão. poderia voltar depois para a carreira militar, né? Sim. Ele Não, poderia isso disputar. É. Pode disputar a eleição. Perfeito, é Não tá isso. pedindo, pode disputar à vontade. Tudo Só que bem, ele não contanto comanda que mais seja tropa. todas as carreiras de Estado. Tudo bem. Comanda mais tropa. Não comanda mais tropa, é isso. Sim, tudo Perfeito. bem. Não dá para comparar um comandante de tropa com um professor Mas todo universitário. mundo que é carreira de Pelo amor Estado Deus. deveria ter essas condições iguais. Agora, você está falando de um problema que não é quantidade de Pensão parlamentares também. que são Pensão servidores também, públicos. tem esse código de- Eu acho que a reforma da Previdência foi super benevolente com os militares. Eu acho que deveria entrar na mesma regra que todo mundo.